E aí galera, beleza? Que é o educador Rafael lá do CJ Santo Antônio. Bom, hoje eu não vou trazer nenhum jogo, nenhuma brincadeira, mas eu vou trazer para vocês algumas informações. Vou contar uma história, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dia 20 de novembro, que aqui no nosso país é feriado. Mas dia 20 de novembro, feriado do quê? Consciência Negra. E para falar um pouquinho desse tema, eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho da história do Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King, qual foi a luta dele, qual o legado que ele deixou, o que ele conquistou. Beleza? Vamos lá. Bom, galerinha, Martin Luther King foi um pastor que nasceu nos Estados Unidos e ele lutou pela igualdade do povo negro. Vou contar aqui algumas partes. Bom, para vocês terem uma noção, galera, na época que o Martin Luther King morava lá nos Estados Unidos, existia muita divisão. Nossa, existia muito assim aquela coisa, esse pode e aquele não pode. Esse tem direito e esse não tem direito. Simplesmente pela cor da pele, pela aparência, por onde a pessoa morava. Então o King ele começou a lutar por isso, pela igualdade. Nunca para um ser melhor que o outro, nunca para um ser superior ao outro, mas sim pela igualdade. Um relato muito interessante, uma vez, uma mulher negra, ela foi presa lá nos Estados Unidos porque ela estava no ônibus e ela se assentou em um lugar que eles diziam que tinha que ser somente para pessoas brancas. Isso gerou uma revolta no Martin Luther King. Pensa, você pagou o transporte, mas você tem que ter um lugar, porque esse está reservado por uma pessoa. Isso não é certo. Então, o que o King fez? Martin Luther King, inspirado na luta de Gandhi, só abrindo parênteses aqui, o Gandhi ele foi um grande líder, né? Ele lutou pela liberdade do seu povo lá na Índia e ele deixou também um grande exemplo. Um que o Martin Luther King pegou, que foi o quê? Lutar pela igualdade, mas sem violência. E o que ele fez? Ele propôs, ele reuniu uma galera, né, um povo negro, ele propôs assim: olha, se a gente tem diferença no transporte público, vamos parar de pegar. Então o que ele fez? Se a gente tiver que ir andando até o trabalho, até nossas casas, a visitar alguém, a gente vai. E eles começaram a fazer isso. Fazendo isso, eles não pegaram mais o transporte público por um período. E aí o que fez? Faltava dinheiro para o governo. Eles conseguiram mostrar para o sistema daquela época que eles poderiam, né, boicotar o sistema, digamos assim. E aí o que eles fizeram? Voltaram atrás. Então no transporte público não tinha mais essa. Todo mundo tinha direito de sentar em qualquer lugar. Foi uma das primeiras causas que Martin Luther King ganhou. Só que isso ele foi ganhando mais espaço e ficando mais forte e se tornando um grande líder. Para vocês terem uma noção, a luta do King foi tão linda que ele ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, que era um prêmio, né, dedicado a pessoas que trazem o quê? Que lutam pela paz da humanidade, pela igualdade. E ele ganhou. Bom, em várias outras lutas do Martin Luther King, para colocar todos no mesmo padrão, todos a mesma igualdade, eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado do Todo Mundo Odeia o Chris, mas nos Estados Unidos era complicado mesmo as coisas. Exatamente, tinham bairros de negros e brancos, tinham até mesmo igrejas que só o povo negro frequentava e só o povo branco frequentava. Então foi muita luta por essa igualdade de todos ser aceitos. Até porque, galera, nós não podemos discriminar ninguém, desvalorizar ninguém pelo estilo de vida que ele leva, pelo que ele gosta, né, pelo a banda que ele curte, pela roupa que ele vai usar, pela cor da pele dele, pelo estilo de cabelo dele. Nós temos que aceitar todos, trabalhar sempre em conjunto, sempre por igualdade, nunca um querer ser maior que o outro, jamais. Então, voltando ao King, Martin Luther King também, num dos seus maiores feitos, que foi, né, o seu discurso, né, eu tenho um sonho, e esse discurso ele até hoje ele mexe com a gente. E nesse discurso ele deixou uma frase muito interessante, que ele fala assim: eu tenho um sonho em que meus filhos sejam julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E será que esse legado deu certo? Será que toda essa luta do Martin Luther King motivou alguma coisa? Bom, vamos lá. Por exemplo, Obama. Obama ele foi o presidente dos Estados Unidos e ele era um homem negro. Hoje, a vice-presidente dos Estados Unidos
é uma mulher negra. Então, ou seja, esse legado dele deu certo, essa igualdade, de mostrar que nós seres humanos não temos diferença, que nós seres humanos somos todos iguais e que a gente pode lutar junto. Então, a questão da consciência negra é trazer isso, é que independente, né, da sua cultura, independente do seu povo, independente de onde você veio, independente de onde você está inserido, e independente de onde o seu próximo também está, nós temos que respeitar todos, viver em igualdade, para viver em um mundo melhor, para estar em um país melhor. Tá bom? Então não se esqueça. E que a gente venha sempre lutar por essa causa, tá bom? Essa causa, a questão do racismo, que a gente venha sempre, sempre bater nessa tecla. Que não existe um povo maior que o outro. E sim, somos todos iguais. E juntos fazemos as diferenças. Sempre ser resistência, tá bom? Então, muito obrigado por esse bate-papo. E depois eu trago mais líderes aí que surpreenderam o mundo. Nós temos aí Madre Teresa, temos o Nelson Mandela, temos muitas pessoas aí pra gente conhecer. Beleza? Então, um bom 20 de novembro para vocês e que a gente venha sempre ter essa consciência. Abraço!